amadinhos, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 6.2, nivelamento, né? Emprego dos pronomes, não é isso, Alessandra? Exatamente. Vamos lá reforçar aquele conteúdo lá, aquela memória dos senhores aí, os terceiros anos. Então, vamos lá. De olho na tela, nós temos aqui o seguinte, né? Emprego dos pronomes. Quando que eu vou usar para mim ou para eu? Olha lá, o eu, pronome pessoal, reto, né? Para eu viver nesta cidade, foi preciso que os amigos ajudassem. Para mim, viver nesta cidade é um tormento. Para eu fazer o trabalho, foi a ordem dele. Para mim, fazer o trabalho foi uma ordem dele. Então, o que você observou aqui? Você tem que ter prestado atenção na marcação da pontuação. Professora, apareceu o verbo no infinitivo, mas o que apareceu antes? A vírgula. Então, aqui eu posso empregar o para mim. Ah, professora, na segunda não apareceu vírgula. Exatamente, amadinho. Então, eu vou empregar o eu, porque o eu, ele é o sujeito do verbo. Mim, pronome pessoal, oblíquo. Este trabalho é para mim fazer. Olha bem, este trabalho é para eu fazer. Eu não posso usar o mim como sujeito, tá bom? Ele vai ser usado como complemento, tá bom? Então, não pode ser usado como sujeito, o correto é usar o eu. Só para reforçar, né? Para se referir àquilo ou aquele ou aquilo que está próximo de quem fala. Estas obras que tenho em mãos são minhas preferidas. Estas obras, né? Você deveria ouvir este disco. Olha lá, está próximo. Isto deve pesar uns 100 quilos, impossível de carregar. Então, toda vez que você for empregar o pronome demonstrativo, tem que se referir, quando está se falando, né? Usa este, esta ou aquilo. Isso. Agora, um aqui para você, um macete para nunca mais esquecer. Vamos associar aos advérbios. Aqui, quando eu falo estou aqui, próximo, eu vou usar o quê? Este, esta, isto. Este relógio de bolso que eu estou usando pertenceu ao meu avô. Quem está falando? Sou eu. Então está perto da pessoa que fala. E aí, quando está aí, pessoal? Olha lá, o aí, esse, qual eu vou utilizar? Esse, essa, isso. Mamãe, passe-me essa revista que está perto de você. Não está comigo, mas está próximo, né? A quem eu converso, a quem eu falo. Associado lá. Aquele, aquela, aquilo. Uso, né? Os pronomes demonstrativos quando estão distante das pessoas que estão conversando, né? A pessoa que fala e a pessoa de quem se fala. Então, olha aquela casa. Olha só, a casa está longe das pessoas que estão conversando. O uso dos pronomes relativos são sempre relativos. O qual inflexões e cujo inflexões. Então, nós temos aqui, o livro que comprei é bom. O livro qual comprei é bom. Vou trocar a canetinha aqui e colocar a caneta azul. A casa onde morei desabou. A casa na qual morei desabou. Então, você tem aí o onde e na qual, tá? Li os manuais cujos conceitos contêm importante mensagem. Li uma obra cuja história é bonita. Lembrando que vai fazer sempre concordância com a palavra a qual se refere. Pronome relativo cujo poderá vir preposicionado, né? O que dependerá da palavra posterior. Ele só aceitou as ideias de cujo autor não desconfiava. Desconfiava de alguém. Quem? O autor. Olha lá. Belezinha? Então, amados, terminamos aqui a nossa revisão, tá? Daqui a pouco a gente volta com as atividades. Até lá!
Passu? Olha só a gente conversando aqui Sobre atividade. sobre essa atividade e chegou o grande momento, né? Que é o quê? Tirando dúvida, a resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão? Temos aqui o seguinte. Questão número 1, pessoal, terceiro ano, vamos ver como é que vocês estão aqui. Assinale o período em que foi empregado um pronome relativo de forma inadequada, inadequadamente. Letra A, o livro a que eu me refiro é Estrela da Manhã, do Manuel Bandeira. A B, ela é uma pessoa de cuja idoneidade ninguém duvida. C, a tese em cujos dados nos baseamos é esta. Letra D, o tribunal do júri perante o qual o réu foi condenado foi implacável. E a letra E, nós temos o homem de cujo lhe falei ontem é este. Então, qual é a alternativa, né? E que foi empregada inadequadamente. Gente, deu uma falha aqui na minha voz. De repente, de forma inadequada. O que vocês acham aí? Conseguiram? A, B, C, encontraram? D, E. Olha só, a alternativa, olha, letra E, né? O pronome que melhor se aplica é o qual. Ó, o homem, olha só, sobre o qual lhe falei ontem é este. Beleza? Não aqui no caso o cujo, como foi utilizado. Vamos embora. Questão 2. Complete com eu ou mim. O que for para eu fazer, faço ou mim. Ela foi fazer aquele trabalho para... 3. A lição serviu para não errar mais. No jantar, Lúcia ficou entre... mim, eu, ele e ele, né? A sequência correta de cima para baixo vocês têm sempre, pessoal, que prestar atenção no que está sendo solicitado, né? Então, o que ele pede? A sequência correta de cima para baixo. Da primeira. Então, vamos ver se vamos por lá. eliminação. O que for para eu fazer, eu faço. O que for para mim fazer, faço. Qual que você encaixa? Muito bem, meu querido. Lucas, você observou, fez essa orientaçãozinha lembrou aí, da né? aula. Lembrou da aula, que você foi logo no verbo, na ação, fazer. Ela está no infinitivo. Então, com o verbo, eu vou ter que usar o pronome pessoal reto. Não é isso? Então, aqui encaixa eu. Tendo esta resposta, pessoal, já ganha em tempo, tá? Quando for resolver a questão. Né? Já dá para eliminar o quê? Eu vou A eliminar B, a D e a E. Pronto, eu fico entre as duas, A e C. Aí a Bia tá falando o seguinte. Ela foi fazer aquele trabalho para mim. Será que ela acertou, Alessandra? E aí? O que vocês acham? Para mim? Para eu? Ou para eu? Ela foi fazer um trabalho para mim. Muito bem, a Bia, ok, Bia. É para mim mesmo, porque, ela foi fazer um trabalho para mim, não tá tendo função de sujeito, tá bom? Assim, de complemento. E sendo assim, eu já vou ter minha resposta. Já vai ter alternativa, né? Olha só, alternativa, letra A. E vamos ver se realmente é a letra A, né? Lição. Né? A lição serviu para eu não errar mais, porque, sujeito, né, gente? Depois... No jantar, Lúcia ficou entre mim e ele. Esse terceiro ano está demais. Parabéns, muito bem, pessoal. parabéns. Vamos para a terceira questão. Vamos embora. Questão 3. Qual das frases abaixo respeita a norma padrão da língua portuguesa? Letra A. Eram belas as aulas da professora Eunice. B. Haviam muitos alunos na aula da professora Eunice. C. Mais tarde, criou-se uma grande amizade entre eu e Eunice. D. Era uma alegria sempre que Paulo via ela. E. Eunice Paulo Freire tem uma amorosidade pela docência.
E aí, pessoal? Qual que está respeitando aqui a norma padrão, né? O que a gramática diz que deve acontecer. Qual delas? A, B, C, D ou E? Olha bem aqui, né? Eram belas aulas da professora Eunice, que houve, né, a concordância. Ó, tá aqui tanta concordância verbal quanto a concordância nominal. Ó, eram. Por que usaram eram? Eram. Porque belas aulas, beleza? Era mais de uma aula. E olha só, eu tenho o verbo fazendo a concordância, belas, né? Relacionada à aula, e o as. Aula é uma palavra feminina e está no plural, e é claro que eu vou ter que encaixar adjetivo feminino no plural, artigo feminino no plural também, tá certo? E o verbo ficou no plural porque é mais de um, por isso a alternativa é a letra A. Questão 4, leia atentamente as seguintes frases. Primeiro, João deu o livro para mim ler. 2, João deu o livro para eu ler. A respeito das frases anteriores, assinale a afirmação correta. Então, olha lá, analisando, né? Eu tenho, primeiro, João deu o livro para mim ler. Dentro do que foi explicado, as coisas até já conseguiram matar a questão. E 2, João deu o livro para eu ler. A letra A. A frase 1 está certa, pois a preposição para exige o pronome oblíquo mim. B. A frase 2 está certa, pois o sujeito de ler deve ser o pronome do caso reto eu. C. A frase 1 está certa, pois mim é o objeto direto de deu. D. A frase 2 está certa, pois o para exige o pronome do caso reto eu. E ambas as frases estão corretas, pois a preposição para pode exigir a forma mim quanto a forma eu. Será, amadinho? A, B, C, D ou E? Qual é a alternativa? Tava fácil, né? A frase 2, né? Está certa, pois o sujeito de ler deve ser o pronome do caso reto eu, porque o eu tem função de sujeito na oração, tá bom? Não somente o eu, o pronome do caso reto, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Beleza? Alternativa B. Agora, aquele momento que você está aguardando. Sim, amadinho. É o se liga no Enem. Olha só. Não podem deixar de praticar de maneira alguma. Questão 5. Olha só, e como a professora já falou antes, né, a professora Alessandra, já em outras aulas, disse assim, amados, o texto. Ela não fala, não, pessoal. Ela fala assim, pessoal, o texto, né, o gênero trabalhado no Enem, né, é muito extenso. Olha só. E de fato vem aqui comprovando, né? Está comprovando aqui do Enem de 2023. Porque às vezes pode pensar assim, nossa, mas é uma leitura muito demorada, mas não tem como, pessoal. Língua portuguesa, questões do Enem precisa. Vamos lá. As cinzas do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, consumido pelas chamas do mês de setembro de 2018, são mais do que restos de fósseis, cerâmicas e espécimes raros. O museu abrigava, entre mais de 20 milhões de peças, os esqueletos com as respostas para perguntas que ainda não haviam sido respondidas ou sequer feitas por pesquisadores brasileiros, e o incêndio pode ter calado para sempre palavras e cantos indígenas ancestrais de línguas que não existem mais no mundo. O acervo do local continha gravações de conversas, cantos e rituais de dezenas de sociedades indígenas, muitas feitas durante a década de 1960 com antigos gravadores de rolo e que ainda não haviam sido digitalizadas. Alguns dos registros abordavam línguas já extintas, sem falantes originais ainda vivos. A esperança é que outras instituições tenham registro dessas línguas, diz a linguista Marília Facó Soares. A pesquisadora que trabalha com os índios ticuna, o maior grupo da Amazônia brasileira, crê
ter perdido parte de seu material. Terei que fazer novas viagens de campo para recompor meus arquivos. Mas, obviamente, não dá para recuperar a fala de nativos já falecidos. Geralmente, os mais idosos lamentam. Então, vamos ao comando da questão. A perda dos registros linguísticos no incêndio do Museu Nacional tem impacto potencializado, uma vez que, letra A, exige a retomada das pesquisas por especialistas de diferentes áreas. B, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacional. C, impossibilita o surgimento de novas pesquisas na área. D, resulta na extinção da cultura de povos originários. E, inviabiliza o estudo da língua do povo ticuna. Então, amados, em relação a você ter um texto, né, sobre aquele incêndio, né, que teve lá no museu em 2018, né, a perda dos registros linguísticos no incêndio do museu tem impacto potencializado, uma vez que A, B, C, D ou E, olha só, letra B, representa danos irreparáveis à memória e à identidade nacionais, né? Principalmente naquela fala que ela falou, não vai ter como recuperar aqueles que as pessoas que já estão falecidas, né? A fala dos falecidos. Beleza? Exato. Por isso que a alternativa é a letra B. E vamos lá, né? Não esqueça, pessoal, enquanto isso também, de aproveitar o material que nós temos o Revisa, o Agora Vai. Nós temos ali várias questões, tem um material riquíssimo que vocês podem acompanhar, praticar, tem as redações também com os temas, vão praticando, que ali vocês terão, inclusive até os professores, eles indicam para vocês onde você precisa melhorar. Então aproveita esse material também que vocês têm disponíveis, ok? Na plataforma, tá certo? E agora, falando diretamente com vocês, na unidade 1, nós temos, né, o nosso clube de leitura, que é Os Sertões. Beleza? Exato. Vocês já sabem, a história é maravilhosa. Já começaram, né? Já começaram a ler? Já começaram. Ai, professora, ainda não consegui o livro. Já enviei o PDF, tá certo? Se não conseguiu o livro, pode abrir o PDF aí também, beleza? Então, na unidade 1, Sertões. Mas além, né, sempre nesse momento que a gente reserva para o clube de leitura, a gente está mostrando a imagem, né, as fotos da turma, do professor que está enviando, é claro. E estou pedindo encarecidamente alguma foto de um local daí da sua comunidade para compartilhar aqui com todos. Até aquele ponto de encontro, né? Exatamente. Que vocês costumam conversar. Ah, o clube de leitura vai ser só em sala de aula? Não, amado. Você pode fazer um piquenique e lá fazer uma roda de leitura, de conversa, um momento literário e discutir também. Tá certo? Nosso clube de leitura. Já sabe que a obra é Os Sertões, de Euclides da Cunha. E agora, como sempre, a gente está trazendo uma turma. Olha a turma. Quem que vai aparecer? Quem vai aparecer aqui, ó? Olha bem aqui, ó, professor Diniz. Olha, a turminha, Diniz, né? Um forte abraço para a turma do professor Diniz. Ela aqui é da escola Juraci Lima Tavares, beleza? E o professor Diniz não só enviou a foto, não, amados. Temos Veja bem, olha só que imagem linda! Vamos focar, parecer só imaginando. Nós somos lindos também. Mas aqui nós temos aqui, ele mostrou aqui essa vista do lago do Cunhã, né? Que fica em frente à escadaria da escola. Ó, gente, muito bonito vontade mesmo, de estar aí também. Beleza? Linda, linda, aproveitem para mandar o momento de vocês, né? Qual a imagem que representa o local de vocês, que vocês também gostariam de compartilhar conosco. Exatamente, tá certo? Então, amados, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.